Olá, concurseiro, como vai? Tudo bem? Mais uma vez juntos naquilo que diz respeito ao teu edital do INSS. Vamos falar do edital de analista do INSS, Direito Administrativo. Não se esqueça que você tem à sua disposição um banco de questões, tem simulados, temos o chat ao vivo e ainda, logo depois da prova, o nosso gabarito comentado, né? E tudo isso ainda vem acompanhado daquele acesso ilimitado à prova, deixa à vontade, né? Assista quantas vezes necessárias, quantas vezes você quiser para que compreenda bem a matéria, para que fique afiado e no dia da prova, sucesso, ok? Um grande abraço para você, mais uma vez obrigado pelo seu carinho e vamos juntos. Nós estávamos lá em atos administrativos. Ponto 7 é aquilo que diz respeito à classificação. Mas é analisar a classificação lembrando de todas as espécies de atos administrativos. Lembra? Nós já falamos do conceito, falamos do que dizia respeito aos elementos, dos atributos das características, trabalhamos a súmula 473, falamos de mérito, ou seja, trabalhamos a parte geral, a parte introdutória de atos administrativos. Agora, nós precisamos, tendo esse conceito, verificar os atos em si. Então aqui eu passo agora toda uma espécie de classificação, várias espécies de atos administrativos, sempre focado no teu edital, focado naquilo que diz respeito à sua prova. Falou de classificação, nós vamos iniciar então com o ato discricionário. Já falamos, né? Atos discricionário. Temos que tomar aqui alguns cuidados. Um ato discricionário, nós temos que lembrar o seguinte: se o ato é discricionário, quer dizer que existe uma margem de liberdade. Se o ato é discricionário, eu posso analisar a conveniência, posso analisar a oportunidade. Pois é, no caso concreto, a administração pública, o administrador pode sim fazer essa análise, sem problema. Mas toma cuidado. Toma cuidado porque essa discricionariedade não é absoluta. Essa discricionariedade não é uma discricionariedade plena que faz o que quer, quando quiser e num ponto final. Não é isso. Sabe por quê? O ato discricionário, ele tem balizas. E essas balizas são determinadas pela lei. Suponha que existe margem de liberdade para, entre os limites estabelecidos pela lei, trafegar. Pode chegar até aqui, como também no outro extremo, mas permanece sempre dentro desses limites. Isso é discricionariedade. O grande cuidado que você tem que ter é o seguinte: se extrapolar, eu não permito essa compreensão, porque quando extrapolar o limite da lei, eu não estou mais diante de uma discricionariedade, eu estou diante de uma arbitrariedade. Então, ato discricionário é diferente de ato arbitrário. Toma muito cuidado com isso, porque se a prova coloca para você que a liberdade é plena, é absoluta, falso. Falso por uma razão muito simples. O que antecede essa liberdade, o que está antes dessa margem de discricionariedade, a própria lei já fixou. Então pensa comigo, suspensão na Lei 8.112, ela está no mínimo em 1 dia, no máximo em 90. Se eu consigo trafegar conforme o caso concreto, sempre de forma fundamentada, entre 1 e 90 dias, ótimo. Agora, se eventualmente desejava suspender o servidor por 100 dias, 100 dias extrapola o limite da lei. 100 dias o ato é arbitrário. Então, ótimo, já sabemos que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. E mais, os limites, a margem de liberdade são fixadas pela lei. Então, nesse caso, como disse para você, da suspensão na 8.112 de 90, eu tenho aqui os limites pré-estabelecidos pela lei. E posso também ter discricionariedade quando a própria lei atribua conceitos que são vagos. O legislador utiliza de expressão que não consegue definir de forma precisa, exata. Boa-fé, dignidade da pessoa humana, boa administração. Nesses casinhos, né, expressões em que você tem um conteúdo, uma margem para trabalhar, que não há ali uma precisão, a própria administração nasce para ela o quê? Discricionariedade.
Então, o ato discricionário é aquele em que existe uma margem para se trabalhar, o administrador vai decidir conforme o caso concreto, porém não é absoluto. Não é absoluto porque eu tenho pré-barreiras, pré-limites fixados, e quem faz a fixação é a própria lei. Esse é o ato discricionário. Lembra da súmula 473, que nós falamos em que o motivo e o objeto no ato discricionário são flexíveis, porque no fundo, finalidade, forma e competência, quer seja para um ato discricionário, quer seja para um ato vinculado, estão sempre de forma determinadas, rígidas, fixas, ok? Ato discricionário. Depois, relembrando ainda o ponto da aula passada, ato vinculado. E o ato vinculado, você também já compreendeu. O ato vinculado é aquele que não tem margem de liberdade, é aquele que deve ser cumprido nos termos da lei e conforme a lei. O ato vinculado, todos os elementos do FIFOCOM, finalidade, forma, competência, objeto e motivo, estão previamente estipulados, estão fixados. Não há como trabalhar. Exemplo clássico, né, de ato vinculado, uma mudança de posição dos tribunais superiores há não muito tempo, temos aí alguns anos, né, recente até, a aprovação dentro do número de vagas do edital, a aprovação em concurso público naquilo que o edital estabelece. No passado, olha só, cuidado aí, no passado o ato era discricionário, criava uma expectativa de direito. Nem anota isso, tá? Se anotou, coloca um X em cima, porque atualmente aquele que está aprovado dentro do número de vagas do edital, o ato é vinculado à administração pública. Para os aprovados dentro do número de vagas do edital, deve necessariamente chamar. Não há mais expectativa de direito. Há direito subjetivo ou também a compreensão de um direito líquido e certo. Então lembra que no ato vinculado não tem margem. No ato vinculado, todo o FIFOCOM está ali estabelecido. Não se fala nenhuma possibilidade de flexibilizar o motivo e nenhuma flexibilização também do objeto, ok? Ato discricionário e ato vinculado, só para a gente dar uma aquecida. E agora nós vamos iniciar aquela classificação que é a que mais me interessa. Quanto à margem de liberdade, ter ou não ter margem de liberdade, já resolvemos. O que mais me interessa, e isso cai muito em prova, é aquilo que diz respeito ao ato simples, composto e complexo. Ato simples. O ato simples, nada mais, nada menos, com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz. Com uma vontade, ele existe, é válido e é eficaz, produz todos os efeitos. Esse é o ato simples. Então imagina comigo, quando eu falo vontade, eu falo órgão, tá? Então eu disse, uma vontade, leia-se um órgão. Uma vontade ou um órgão para que ele exista, seja válido e produza todos os efeitos. Anote lá. Com o ato simples, basta o quê? Basta uma vontade, basta um órgão. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o ato composto. Qual é a diferença do ato simples para o ato composto? No ato composto, uma vontade, então logo, um órgão, fará com que ele exista, então, exista e seja válido. Aí você já imaginou, bom, pera lá, no ato simples ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos e tem eficácia a partir de uma única vontade, a partir de um único órgão. No ato composto, ele existe e é válido, porém, aqui eu tenho um asterisco, né? Eu tenho um asterisco. No ato composto é aquele em que, se a prova lhe der essa palavrinha, marca direto. Ato composto é aquele em que eu falo de condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade nada mais é do que esse asterisco.
No ato composto, é possível que apareça para você vontade principal mais vontade secundária. Larga tudo aí e vamos só prestar atenção. Eu disse para você que no ato simples ele existe, é válido e é eficaz. A partir do quê? Da manifestação de um único órgão, a partir da manifestação de uma única vontade. E no ato composto? No ato composto as coisas podem mudar, né? Vão mudar um pouquinho. O ato composto com uma única vontade, ele existe e é válido. Existe e é válido. Porém, ele tem um asterisco. Esse asterisco é a chamada condição de execuibilidade. Você me pergunta, bom, Barbieri, afinal de contas, o que é a condição de execuibilidade? Vai ser um visto, vai ser um de acordo, um confere, um carimbo. A condição de execuibilidade é aquilo que precisa não para o ato existir, não para o ato ser válido, mas para ele produzir os efeitos. Imagine só, você vai à administração pública e pede lá a prática de um ato qualquer. Você volta no outro dia e aquela folha com aquela exteriorização do ato ali está. Você inclusive enxerga que ela está ali. Você pede para o servidor, olha, por gentileza, né, eu vim buscar aquele documento. O servidor olha e fala, poxa, está faltando só o visto da autoridade, está faltando o carimbo da autoridade, está faltando um ok, um de acordo, um confere. Imagine, o documento ali existe, claro, você inclusive está vendo, ele é válido. Só que se você tiver com aquele documento da forma como que ele ali se apresenta, ele não produz os efeitos. E no fundo, você só deseja aquele documento para que ele produza os efeitos. Pois é, essa é a chamada vontade secundária, essa é a chamada condição de execuibilidade. Então, muito cuidado que não está a análise na existência ou na validade. Uma vontade, um único órgão, basta. A grande questão é que para ele produzir os efeitos, eu preciso da condição de execuibilidade. E essa condição de execuibilidade é própria do ato composto. Até aqui, o que nós já verificamos? Uma vontade tanto no ato simples quanto no ato composto. Porém, no ato simples, tudo aquilo está formado, tudo aquilo está perfeito, porque ele existe, é válido e produz todos os seus efeitos. No ato composto, uma só vontade é para que ele exista e seja válido. Mas ele ainda não consegue produzir os efeitos. Para produzir os efeitos, eu tenho que analisar a chamada condição de execuibilidade, aquilo que diz respeito a uma vontade secundária. Fica tranquilo que assim que eu terminar ato complexo, eu volto e nós vamos explicar tudo isso a partir da análise chave-fechadura, tá bom? Então já falamos do ato simples, falamos do ato composto e você já deixa marcada a condição de execuibilidade que é fundamental para o ato composto. Agora vamos analisar o ato complexo. Ato complexo. No ato complexo, eu preciso de duas vontades. Duas vontades para que, ou tão logo, né, dois órgãos, para que o ato exista, seja válido e produza todos os efeitos. O que muda do ato simples e composto para o ato complexo é o número de vontade. No ato simples e composto, uma vontade só. Ele existe, é válido e produz efeitos no simples, e no composto existe e é válido. No ato complexo, ele só existirá a partir de duas vontades. Então toma cuidado, no ato complexo ele só existe a partir da conjunção, da soma de duas vontades. E eu quero que você anote uma questão. Isso é, digamos assim, é novo, tá? É novidade, é a forma com que cai em prova, é a forma com que pode aparecer na tua prova e eu quero que você anote. Aquilo que diz respeito à aposentadoria
e o ministro do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria e ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses dois casos, atos complexos. Você fala, como assim? De forma moderna, de forma contemporânea, os atos que estão submetidos a uma aprovação são compreendidos como atos complexos. Vamos compreender? O indivíduo cumpriu todos os requisitos e se aposentou. Foi para casa. Mas não é que ele vai chegar na casa dele e já tem lá o dinheirinho da aposentadoria aguardando. Não. Aquele servidor que se aposentou, ele precisa da análise, da compreensão do Tribunal de Contas. Opa, se está aquela aposentadoria sujeita à aprovação do Tribunal de Contas, quer dizer que atos que dependem de aprovação são atos complexos. Então a aposentadoria é um ato complexo. E mais, ministro do Supremo Tribunal Federal. É o exemplo que eu sempre falo em sala. Pensa o seguinte, você chega na Dilma e fala, chefe, e aí? Vou ou não vou para o Supremo? Ela fala, claro que vai, meu filho, fica tranquilo que aqui já está resolvido. Eu vou te indicar, é você que vai. Só que Osama Bin Laden deixou um filhinho, o Osaminha. O Osaminha pega um avião, sem tripulação, sem passageiros, e explode o Congresso Nacional, né? Temos dois heróis agora, Tiradentes e Osaminha, dois heróis da pátria. O Congresso Nacional foi pelos ares. Não tem como fazer a sabatina. Se não tem como fazer a sabatina em algum momento, você já se tornou ministro do Supremo? Não, não se tornou. Agora inverte. Você vai primeiro no Legislativo e pergunta, olha, se a presidente me indicar, tô dentro? Claro, fica tranquilo, aqui está resolvido. Só que a Dilma lá não fez o que você imaginou que ela faria, você não foi indicado. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos também que você não será, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então toma cuidado, porque outros autores, principalmente a professora Maria Silvia, ela trabalha esse aspecto que eu acabei de dizer, não como ato complexo, mas como ato composto. É um excelente manual, uma excelente obra, mas não para esse ponto. Para esse ponto nós não vamos seguir essa classificação, nós não vamos compreender nesse modo, tá? Eu quero que você lembre, se o ato estiver sujeito a uma aprovação, a uma conjunção de vontades para que ele exista, esse ato é complexo. Maravilha? Então lembra da aposentadoria, lembra daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo, o ato é complexo. Mas eu vou deixar isso aqui muito mais fácil, porque agora você já concebe e já compreende os conceitos, mas vamos deixar isso aqui muito mais fácil. Muito mais fácil porque agora nós vamos passar um macetinho que é quase um curso para ser chaveiro. O nosso macetinho é uma chave e uma fechadura. Esse é o conjunto. Do conjunto chave e fechadura, eu tenho uma vontade. Entendeu? Então, chave mais fechadura, uma vontade. Você fala, ah, tá. Então quer dizer que eu vou anotar? Vai anotar porque você vai ser aprovado, né? E é isso que nós estamos aqui. Pensa o seguinte. Olha, eu vou colocar aqui em cima, ó. Sérgio, tá tranquilo aqui? Consegue? Beleza? Se eu tenho uma chave mais uma fechadura. Esse conjunto chave, fechadura, é igual a uma vontade, que é a mesma coisa que falar de um órgão. Maravilha? Então pensa comigo. Se aqui no ato simples eu tenho apenas uma vontade, quer dizer que no ato simples eu tenho uma chave e uma fechadura. Com aquela chave você vai até a porta, destranca a porta, abre a porta e entra. Pronto. Uma chave e uma fechadura, ele existe, é válido e produz todos os efeitos. E no ato composto? No ato composto também é conjunto uma chave e uma fechadura. Você já sabe, é um único órgão, uma única vontade. Só que tem alguém atrás da porta. Tem alguém ali, ó, segurando a porta. O que acontece? Você pega uma chave, uma fechadura, você destranca a porta. Eu pergunto, no fundo, você só queria destrancar ou você quer entrar? Claro, você quer entrar. Você destranca a porta. Quando vai entrar, não consegue. Tem alguém fazendo força ali. Esse alguém fazendo força, esse alguém te incomodando, nada mais é do que a condição de execuibilidade. Destrancada a porta já está, mas você não consegue entrar. Por isso, aquele alguém atrás da porta é a condição de execuibilidade.
uma vontade só para que o ato exista e seja válido, mas ainda não produz os efeitos que desejamos. Quando aquele alguém sai de trás da porta, aí sim, aí você entra. Quando aquele alguém sai de trás da porta, cumpriu a chamada condição de execuibilidade. Aqui, uma chave e uma fechadura, o ato é simples. Aqui, uma chave mais uma fechadura com alguém atrás da porta. Uma vontade só que tem a condição de execuibilidade, você não pode esquecer. Então, no ato composto, uma chave e uma fechadura com alguém atrás da porta. E no ato complexo? Pensa que você tem na sua casa aquela porta em que tem a chave normal e aquela chave tetra. Você chegou, né, bebeu à noite, chega lá, encosta na porta, né, tudo roda, você consegue colocar, depois de muito esforço, a chave na fechadura normal. Destrancou, mas você não destrancou em cima. Consegue entrar? Não, sequer a porta está destrancada, sequer existe o ato. Agora faz o inverso. Você começa em cima, destranca, mas embaixo não. Você consegue entrar? Não, sequer existe o ato. No ato complexo, não tem vontade principal e vontade secundária. As duas vontades são principais, porque eu tenho duas chaves para duas fechaduras. Então você destranca em cima, destranca a chave normal ali embaixo, agora sim. Então, quando eu falo de ato complexo, o conjunto não é apenas uma chave para uma fechadura, o conjunto agora, duas chaves para duas fechaduras. Duas chaves para duas fechaduras. Espero que você tenha entendido até aqui, fica muito mais fácil compreender a partir dos exemplos chave e fechadura como uma vontade e um órgão. E lembra, ato complexo, duas chaves, duas fechaduras, ato composto e ato simples, uma única chave para uma fechadura. A grande questão é a condição de execuibilidade de alguém atrás da porta. Sabe o cuidado que você tem que ter? Tem que ter cuidado com a nomenclatura. Se eu te dou a palavra composto e a palavra complexo, não anota, tá? Mas a ideia de composto parece ser o complexo, né? Então, cuidado com a palavra. A palavra pode te induzir a erro. Lembra, ato simples, composto e complexo. Para a gente terminar, só do que diz respeito a ato simples, composto e complexo, já falei para você de aposentadoria e já falei para você também daquilo que diz respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, atos sujeitos à aprovação. Toma cuidado no seguinte, suponha que um colegiado, então 3 julgadores, dão uma decisão. 3 julgadores dão uma decisão, um colegiado qualquer, uma turma qualquer. Esse ato será simples, composto ou complexo? Você fala, 3 julgadores, não é a análise das pessoas, é a análise do órgão. 3, 4, 5, 50, 150 julgadores, não tem problema. Se todos eles vão compor apenas um órgão, e é essa análise que você tem que fazer, o ato continua sendo simples. Emanar de um colegiado não faz com que o ato deixe de ser simples. É simples, mas produzido por um órgão colegiado. Isso não tem o menor problema. Então toma cuidado. Se 2, 3 ali se reúnem e aqueles indivíduos emanam e exteriorizam uma decisão, essa decisão é representativa de um órgão só, não é? Então ela existe, é válida e eficaz apenas com um órgão. Pronto. Ato simples. Mas ele está composto enquanto colegiado, ele está formado enquanto colegiado. Não tem o menor problema. Pode ser de um único indivíduo que exterioriza aquele órgão, de vários indivíduos que continuam exteriorizando um único órgão, tá bom? Então cuida com o ato simples enquanto colegiado. Maravilha? Beleza. C, D e E completamos também. Vamos para frente, porque eu quero trabalhar com você ainda aquilo que diz respeito à autorização, à permissão e à licença, tá? Autorização, permissão e licença. Bom, falou de autorização e permissão, elas são próximas, tá? É uma diferença só e você visualiza isso com muita tranquilidade. Autorização. Quero que você entenda também que como cada autor trabalha essa classificação e as espécies de uma forma, nós sistematizamos. Sistematizamos e no único ponto, eu vou passar para você quais são os cobrados da tua banca. Para que você não fique com aquela classificação gigantesca
e que na hora da prova não te resolva a vida, tá? Então os recortes aqui, não vou ficar falando de classificação de um lado, espécies de outro, tomar um tempo miserável, não. Vamos já sistematizar os pontos e ir lhe passando aquilo que interessa. Se eu falar de autorização, o que você tem que lembrar? Autorização é um ato discricionário e precário. A autorização é discricionária, é precária. E é no interesse do particular. Discricionária, porque a administração tem margem de liberdade. Ela autoriza ou não autoriza. Precária, porque não gera indenização. Não gera indenização. E no interesse do particular, prepondera o interesse daquele particular para a autorização. Exemplo clássico, vamos realizar ali uma festa na rua, né? Poucas pessoas se reúnem, mas a festa vai ser feita na rua, a rua é pública, e aí nós pedimos uma autorização para em algumas horas impedir ali o trânsito de veículos, no interesse daqueles particulares. Sim, isso é a autorização. Tenho depois permissão. A permissão ela continua sendo discricionária, continua sendo precária. Você fala, ué, então qual é a diferença entre autorização e permissão? Não é na discricionariedade, não está na precariedade, porque as duas são discricionárias, as duas são precárias. A grande diferença é que a autorização ela está voltada para o interesse do particular, prepondera o interesse do particular. E a permissão? A permissão aqui prepondera o interesse da coletividade. Eu não digo mais só o particular, eu analiso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de abrangência. Agora eu falo da coletividade. Então na permissão eu estou com a análise da coletividade. Mas as duas são discricionárias? São. As duas são precárias? São. Só que aqui prepondera o interesse da coletividade. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque essa permissão aqui não tem nada a ver com a permissão lá de serviços públicos. Aqui eu posso estar, por exemplo, analisando uma permissão de uso de bem público, uma autorização de uso de bem público. E esqueça o artigo 40 da 8987, eu não estou falando de serviços públicos aqui. Então você já sabe a diferença de uma autorização para uma permissão. Permissão caiu na prova agora da Polícia Federal, prova super recente, na questão discursiva, em que nós tínhamos lá várias mesas e cadeiras de bares utilizando das calçadas. Só que não tinha regularização, não tinha ato administrativo, era caso de permissão. Por quê? É discricionária, é precária, só que todas aquelas cadeiras, todas aquelas mesas estão ali preponderando não o indivíduo, mas a coletividade. Então lembra que, olha, caso simples, né, ato administrativo caiu na questão discursiva, e super fácil, era só analisar os elementos do ato com as características e ali tinha a manifestação pura e simples do poder da administração em, primeiro, dar o direito a se manifestar, a se defender, tem prazo para isso, não desconstitui o ato, vai lá a administração, multa, exigibilidade e ainda entrou e demoliu tudo, executoriedade. Tranquilo, né? Não tem problema não. Autorização e permissão você já sabe. Licença. A licença, olha, enquanto autorização e permissão são discricionárias e precárias, na licença muda. A licença é vinculada. Aí você pergunta, como assim? Na licença, você imagina um formulário com alguns itens a serem preenchidos. Nesse formulário, quando o particular preencheu todos os itens, a administração tem que licenciar. Então, na licença, eu falo de um ato vinculado. Exemplo clássico de prova, licença para construir. Quando o particular preencher todos os requisitos necessários, tem que ser dada a licença. Então, no fundo, autorização e permissão são discricionárias e precárias. Licença é vinculada. Licença é vinculada e lembra, a administração tem que licenciar assim que o particular apresentar e preencher todos os requisitos, ok?
Bom, esse foi o primeiro pedacinho da nossa aula. Nós voltamos para continuar falando da classificação, abordar algumas espécies de atos, dar sequência ao nosso edital. E não esquece daquilo que diz ao nosso banco de questões, daquilo que ainda temos de simulados, tudo isso no site do Aprova, tá ok? Excelentes estudos, tudo de bom para você. Até a próxima aula. Um grande abraço. O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo de Legislação Correlata. Sou advogado militante e atuo como professor em cursos de graduação, de pós-graduação e preparatórios para concurso público em Brasília e em outras unidades da Federação. Nós estamos tratando aqui sobre o ato administrativo à luz da Lei 9784. Sim, estamos nos atendo aos principais institutos do ato regulados pela norma. Olha, falamos já da competência, falamos da delegação, da avocação da competência, falamos da regra da competência, falamos também sobre a decadência, falamos também sobre a anulação, falamos também sobre a revogação, falamos também sobre a convalidação dos atos administrativos. Isso acentuando bastante o controle da administração sobre essa atividade, sobre a atividade administrativa desencadeadas nesses processos, que por sua vez se sucedem por meio de atos administrativos. Então, falando desse ato, tratamos também acerca da sua formação, falamos sobre a perfeição, falamos sobre a validade, falamos sobre a existência, não é? E falamos também sobre a eficácia desses atos administrativos, a natureza de ato realizado sob regime de direito público. E não poderíamos deixar também de tratar, ainda que esse tema extrapole um pouco aquilo que é a estrita previsão da lei, sobre as qualidades desse ato. E sobre as qualidades do ato administrativo, nós vamos tratar agora atributos. Na aula passada, nós começamos a mencionar. Ainda na nossa aula 3, nós fizemos a diferenciação entre legitimidade e legalidade. E concluímos que a legitimidade é algo mais amplo, algo mais abrangente do que a legalidade. Haja vista a legalidade é dentro da lei. E legitimidade, o ato legítimo é o ato puro. E o ato será legítimo, e com isso será puro, quando obedecer aos preceitos da lei para realizar a satisfação do interesse público, cuja retratação é a própria finalidade, não é? A finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre a satisfação do interesse público. Nesse sentido, o ato administrativo apresenta atributos consagrados de uma maneira geral. Sim, a doutrina majoritária conhece como sendo atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade, atributo trazido ao ordenamento, defendido pela ilustre professora Maria Silvia Zanella de Pietro. O ato administrativo é presumido legítimo e, como os senhores já puderam perceber, traz em si a legitimidade um conceito bem mais abrangente que a própria legalidade em sentido estrito. O ato é presumido legítimo e o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção de legitimidade do ato administrativo
decorre da importância recebida pelo nosso ordenamento jurídico, pelo princípio da legalidade, que é o princípio basilar, é o princípio básico. O princípio da legalidade é a coluna vertebral de toda a nossa estrutura jurídica. Coluna vertebral é algo assim para o ser humano muito importante, porque é o que sustenta sobre o corpo. Então, por essa analogia, a gente já pode perceber da importância desse princípio, dessa legalidade para o nosso ordenamento, para o nosso Estado de direito. O que eu pergunto aos senhores é uma presunção absoluta? A presunção de legitimidade é absoluta ou ela é uma presunção relativa? Olha, se eu digo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou dizendo então que ela não pode ser afastada. Ela não pode? Ela pode ser afastada. O que eu pergunto aos senhores é: quem detém legitimidade para afastar a presunção de legitimidade sobre o ato administrativo? A própria administração detém competência para afastar a presunção de legitimidade sobre os seus atos, sobre os atos que edita? Sim, a própria administração detém autotutela, não é? Poder de rever os seus atos, podendo revogar os atos dos quais sejam legais, no entanto sejam inoportunos, no entanto sejam inconvenientes, e deve anular os atos ilegais. E para isso não precisa de ordem ou decisão judicial. No entanto, o Poder Judiciário, mediante a devida provocação, também afasta a presunção de legitimidade sobre esse ato, cabendo o ônus da prova a quem alega ser ilegítimo o ato. E até que seja afastada a presunção de legitimidade do ato, esse ato continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Então, essa presunção é relativa ou essa presunção é absoluta? Bom, essa presunção é relativa, é uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa, uma presunção a qual pode ser afastada. O ato administrativo é presumido legítimo, presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Olha, a gente pode imaginar, quando a gente fala assim que a presunção é relativa, é mais fácil que a gente consiga demonstrar através de um exemplo. Você já recebeu uma multa de trânsito? Você já recebeu uma multa de trânsito? Bom, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, ela pode eventualmente comprovar que aquele ato não é legítimo, que aquilo eventualmente não ocorreu. Mas a gente sabe, deve lembrar e sabe que o ônus da prova acerca da ilegitimidade desse ato vai ser de quem alegou. Então, cabe o ônus da prova acerca da ilegitimidade do ato administrativo àquele que alega. E até que seja afastada a presunção de legitimidade, o ato continua presumido legítimo, continua presumido de acordo com o direito e continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Falei aos senhores que a doutrina majoritária reconhece a existência da presunção de legitimidade e imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Mas também cumpre a fazermos uma diferenciação quanto ao fato de que parte da doutrina preleciona a existência de um atributo denominado presunção de veracidade. Olha, para a doutrina majoritária, a presunção de veracidade não é um atributo isoladamente identificado, é apenas um aspecto da presunção de legitimidade. Para outra parte da doutrina minoritária, a presunção de veracidade é um atributo isoladamente identificado. O que é a presunção de legitimidade? Quem é presumido legítimo? É presumido legítimo o ato administrativo. Pois bem, presunção de legitimidade é do ato. E a presunção de veracidade? Olha, é presumido verdadeiro. São presumidos verdadeiros os fatos utilizados pela administração pública para justificar
a prática de determinado ato administrativo. É até uma questão de discussão, eventualmente, como seria a presunção de veracidade um atributo isolado? Se o ato é presumido legítimo, então, como seria presumido legítimo se sua edição se desse em face de um fato que não correspondesse à verdade? Pois bem, fato é que parte da doutrina considera que a presunção de veracidade é apenas um aspecto componente da presunção de legitimidade e uma outra parte entende como sendo presunção de veracidade um atributo isolado. Presunção de legitimidade, fato é que trata do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito. E o fato ensejador da edição desse ato corresponde à verdade. Então, fica bem fácil para a gente compreender, até mesmo de uma maneira esquemática, até mesmo fazendo um esquema no caderno. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com a lei, de acordo com o direito. O ato é presumido legítimo. O fato é presumido verdadeiro, veracidade de verdade, verdade dos fatos. Então, se a referência é a veracidade, a gente sabe que está falando dos fatos ensejadores da edição do ato e a legitimidade está fazendo a referência ao próprio ato. Então, presunção de legitimidade é do ato e presunção de veracidade é do fato. Imperatividade. Imperatividade é um atributo dos atos administrativos. Todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é um ato administrativo? São questões importantes, não é? São questionamentos bastante importantes. A gente pode fazer até uma breve retomada quanto aos atos da administração. Atos da administração. Os atos da administração são gênero. Dentro do gênero ato da administração, conhecemos os atos da administração regulados por regras de direito privado, os atos de direito privado praticados pela administração pública e os atos praticados pela administração pública produtores de efeitos na seara do direito público, os quais denominamos de atos administrativos. Quando atua sob regras de direito público, quando atua dotada de regime jurídico administrativo, a administração pública atua sob regras de direito público e, por isso, dotada de supremacia. A imperatividade traz em si uma palavra que, para mim, é chave. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo ao aluno, olha, abra um parêntese à frente de imperatividade e escreva a palavra obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual o ato administrativo impõe uma obrigação ao terceiro ou ao particular, independente da sua concordância. Ou me diga uma coisa, se você, a multa de trânsito eu acho um exemplo bastante completo, em muitas circunstâncias, para trabalhar com um ato administrativo. Quem já recebeu uma multa, eu digo assim, quem já recebeu, porque eventualmente eu pergunto, a pessoa me fala, não, eu nunca recebi uma multa de trânsito. Então, já deve saber como é que é, né, quando algumas pessoas, que imagino que próximas, tenham recebido. Então, assim, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, a autoridade administrativa faz a pergunta prévia, ô fulano, com licença, é do seu interesse receber uma multa de trânsito? Aí a pessoa vira assim para o administrador, assim, muito agradecido pela sua... Hã? O ato de multa, o ato administrativo impõe a obrigação, independente da concordância do terceiro, independente da concordância do particular. Está imposta a obrigação. Agora, não é todo ato administrativo que é dotado de imperatividade. Dotado de imperatividade
são os atos ordinatórios, impositivos de comandos ou ordem aos administrados. Então, imperatividade impõe uma obrigação. É fato que a imperatividade é um atributo o qual é diretamente decorrente do fato de que o ato é presumido legítimo. Então, eu posso impor uma obrigação ao terceiro, ao particular, e independer disso, da sua concordância, porque se presume que o ato é correspondente ao direito, à legal, à ordem. O ato é presumido legítimo. Embora o atributo da imperatividade decorra diretamente do fato de que o ato é presumido legítimo, a gente não pode confundir um atributo com o outro. Mas, por outro lado, também nos cumpre observar que a imperatividade encontra uma barreira, a imperatividade encontra um limite, a imperatividade encontra uma limitação. A limitação à imperatividade do ato administrativo. Qual seja, senhores? Qual será o limite à imperatividade do ato administrativo? A barreira encontrada à imperatividade do ato é o patrimônio do particular. Então, a administração pública pode impor uma multa de trânsito àquele particular. Agora, pode obrigar ele a pagar a multa? Não, professor, não pode impor? Claro que pode, professor. Não, não pode. Pode, professor, não pode. Olha, mas se ele não pagar a multa, ele não vai receber o documento atualizado do exercício do veículo. Não vai. Mas não pode impor, não pode obrigar a pagar. Olha, professor, mas se ele não pagar a multa e ele for parado numa fiscalização, ele pode ter o carro até apreendido por não estar com a documentação. Mas ele pode dizer que não paga, que não paga, que não paga, e não pagar. E sofrer todas essas restrições. Porque o limite, a limitação, a imperatividade do ato administrativo encontra barreira no patrimônio do particular. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar nesse tema, vamos só responder uma pergunta agora, daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Rogério Troncoso e minha pergunta é se pode haver abuso de poder por omissão. Boa pergunta, Rogério. Abuso de poder. Abuso. A palavra abuso nos remete ao fato de que extrapolou, não é? Foi além. Abuso de poder, vamos lembrar, abuso de poder é o estudo do controle de qual elemento? Olha, formamos os atos administrativos pela conjunção do ato jurídico mais o interesse público, ato jurídico composto por essenciais elementos comuns a todos os atos jurídicos, competência, finalidade e forma. Interesse público materializado nesse ato através da inserção dos elementos motivo e finalidade pública. Esse elemento veio e acresceu esse tempero a esse ato administrativo, a esse ato jurídico, e assim esse ato jurídico passou a ser um ato jurídico administrativo, pois passou a produzir efeitos na esfera do direito público e mais precisamente na órbita do direito administrativo. Bom, o controle desse interesse público é realizado de maneira especial nos elementos que o representam, quais sejam o motivo e finalidade. O motivo é controlado pela teoria dos motivos determinantes e a finalidade, e de quebra a competência, é controlada pela teoria do abuso de poder. Vimos que abuso de poder ocorre em duas modalidades. Abuso de poder ocorre na modalidade de excesso quando se ultrapassa o limite da competência e na modalidade de desvio quando é burlado de forma frontal o interesse público. Abuso de poder na modalidade de excesso por omissão, que é a ótima pergunta do colega. Olha,
ultrapassar o limite da competência de forma comissiva pela ação, é fato. Trabalhei com os senhores o exemplo da autoridade da comissão, que detinha a competência para sugerir uma aplicação de penalidade e aplicou. Praticou de forma comissiva abuso de poder, excesso de poder, abuso de poder na modalidade excesso, pois ultrapassou. A administração pública, ela tem o dever de agir. O administrador público tem o dever de agir, e não é só agir, ele tem o dever de agir, tem o dever de agir com eficiência, tem o dever de agir e prestar contas, e tem o dever de agir com eficiência, prestando contas e com probidade, com moralidade, com honestidade, com lealdade, com boa-fé, de uma forma proba, detendo o dever de agir e não o fazendo, pratica abuso de poder por omissão, porque está fazendo algo que a lei não o permite ou não expressamente fez a previsão. A previsão é para agir, o dever é de agir. Nesse sentido, eu quero falar com os senhores sobre o regime jurídico administrativo para ressaltar esse dever de agir. E ressaltar porque, sim, é possível a prática de abuso por omissão. Abuso de poder por omissão, quando a autoridade administrativa, tendo o dever de agir, não faz. Isso decorre do nosso regime jurídico administrativo. É um regime de deveres e de poderes. Regime jurídico administrativo é sinônimo de regime de direito público. É o regime que faculta prerrogativas especiais para a administração pública e, de outro lado, a impõe obrigações especiais. É um regime de poderes e de deveres. E que poderes e que deveres são esses? São poderes e são deveres especiais. E são especiais porque nós, particulares, não os possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Todos os deveres da administração, como o dever de agir, como o dever de prestar contas, como o dever de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, como o dever de licitar previamente as suas contratações, decorrem diretamente do princípio implícito da indisponibilidade do interesse público. Então, indisponibilidade do interesse público é a administração indispõe do poder, indispõe do interesse. Ela não dispõe, o interesse é público. E é isso que diz o princípio da indisponibilidade do interesse público. E é por isso que esse princípio da indisponibilidade do interesse público gera todos os deveres, como o dever de agir da administração. Por outro lado, possui uma série de poderes especiais, como o poder de impor uma obrigação presente na imperatividade dos atos administrativos, os quais estamos estudando, e sobre a imperatividade que acabamos de ler, de rever, estamos vendo. É um poder, é uma faculdade, é uma prerrogativa que extrapola aquilo que nós, particulares, possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Poder de desapropriar alguém é um poder bastante extenso, não é? Então, o regime jurídico administrativo é um regime baseado em poderes e deveres. Todos quantos forem os poderes da administração pública, a exemplo do poder contido, previsto na imperatividade do seu ato, decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. E todos quantos forem os deveres especiais, a exemplo do dever de agir, de prestar contas, de probidade, de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello nos adverte tratarem-se, na verdade, de poderes instrumentais. De poderes instrumentais, na medida em que esses poderes, na verdade, são instrumentos, são ferramentas de trabalho para que a administração possa dar cumprimento em todas as suas obrigações constitucionais, legais, de consecução do interesse público.
não é? Então, se tendo o dever legal de agir não o faz, sem dúvida nenhuma, pratica excesso por omissão. Voltando ao nosso estudo das qualidades do ato, né? O ato é presumido legítimo, porque se presume que a administração sempre obedece à lei, sempre atende ao direito. Decorre do fato de que é presumido legítimo a possibilidade também de impor uma obrigação e que também não depende disso, não depende da concordância do terceiro ou do particular, é a tal da imperatividade do ato. Vimos que a imperatividade do ato administrativo encontra barreira, encontra limitação, onde? Encontra limitação, encontra barreira no patrimônio do particular. Agora, todo ato administrativo é presumido legítimo? A Lei 8.112, de 90, que trata acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive daquelas em regime especial e das fundações públicas federais, na inteligência do dispositivo do artigo 116, inciso 4, traz lá a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor. Esse é o único ato administrativo que não goza de presunção de legitimidade. Então, regra geral, goza sim. Todos os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Presunção de veracidade, para parte da doutrina, parte sem dúvida nenhuma majoritária, a presunção de legitimidade engloba a veracidade, ou seja, a verdade dos fatos sobre os quais se fundamentou a administração para justificar a prática daquele ato. Mas, por outro lado, existe uma parte minoritária da doutrina que considera a existência de atributos distintos, um a presunção de legitimidade, outro a presunção de veracidade. Presunção de veracidade atesta acerca da verdade dos fatos utilizados pela administração para justificar a prática de determinado ato administrativo. Ao passo que a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. Eu anotaria assim, ó, presunção de legitimidade, parêntese, ato. Presunção de veracidade, fato. E a imperatividade, que é o atributo que impõe uma obrigação, não é, ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. A gente citou aí o exemplo da multa, que impõe a obrigação, que não pergunta se o particular aceita, está querendo aquela obrigação, impõe essa obrigação. A gente colocaria essa palavra mesmo, obrigação. Imperatividade não é atributo de todos os atos administrativos, apenas daqueles de natureza ordinatória, impositivos de ordens e de comandos aos administrados. Agora a gente vai tratar de um atributo que eu considero, sim, a autoexecutoriedade. Eu até brinco com meus alunos, é o atributo mais romântico do ato administrativo, não é? Romântico, professor, fala sério, professor. É romântico, porque a autoexecutoriedade é inevitável. E essa palavra inevitável, ela não lembra muito? Papo de livro de romance, inevitável. É bem shakespeariano isso aí, né? Então, olha, o ato administrativo será inevitavelmente executado. Inevitavelmente executado, e não precisa para isso nem de ordem, nem de decisão judicial. É fato que a autoexecutoriedade dos atos administrativos também não é um atributo presente em todos os atos. A autoexecutoriedade, ela carece de previsão em lei, ou de tratar-se de uma circunstância de urgência, ou de uma circunstância emergencial. Vejamos, existe uma parte significativa da doutrina que considera que a autoexecutoriedade se desdobra em dois outros atributos, quais sejam a exigibilidade e a executoriedade. Bom, é fato que a doutrina majoritária compreende que a exigibilidade e a executoriedade já se encontram compreendidos na autoexecutoriedade, atributo qual possibilita a administração, inclusive, usar a
coercibilidade, a força para dar cumprimento a um ato administrativo. Como diferenciar autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade? Lembrando que, para a parte significativa, por que não dizer majoritária da doutrina, a autoexecutoriedade em si engloba a exigibilidade e a executoriedade. No entanto, existe sim quem diferencie. E olha, autoexecutoriedade, a palavra-chave é inevitável. Autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, não precisando para isso de ordem ou decisão judicial. Agora, e exigibilidade? Exigibilidade do quê? Exigibilidade de uma conduta. Então vejamos. Presunção de legitimidade é do ato. Presunção de veracidade é do fato. Imperatividade impõe obrigação. Exigibilidade impõe mais do que uma obrigação. Exigibilidade impõe uma conduta. Digamos que determinada administração, em uma fiscalização de rotina, encontre uma circunstância em determinado estabelecimento comercial que desatende às normas sanitárias. No entanto, não seja algo capaz de gerar a interdição do estabelecimento. Bom, multa esse estabelecimento. Quando multou, inseriu, atuou através do atributo imperatividade. Não obstante, notifica esse estabelecimento, dando uma semana para que ele se adeque a novas normas de conduta técnica. Então, aí presente a exigibilidade, palavra-chave, professor, conduta, exigibilidade da conduta. Nós vamos continuar na diferenciação da autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade em face dos outros atributos. Então, presunção de legitimidade do ato administrativo, presunção de veracidade dos fatos ensejadores desse ato. Imperatividade impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. Exigibilidade impõe conduta. Impõe uma conduta. E a executoriedade? A executoriedade vai além da imposição de uma conduta. A executoriedade impõe uma obrigação de fazer. Se não vejamos determinada administração em uma fiscalização rotineira da vigilância sanitária, digamos, exemplificando de uma forma genérica, chegou em determinado estabelecimento comercial e percebeu que as normas sanitárias não estavam sendo atendidas. Pois bem, multou esse estabelecimento pelo desacordo às normas técnicas e não só multou esse estabelecimento, também como a ele notificou para que em determinado prazo se adequasse às normas da vigilância sanitária. Pois bem, ao passo que multou, aplicou aí o atributo da imperatividade, a notificação das condutas que deveriam se adequar à vigilância sanitária, está presente aí a conduta. Com isso, a exigibilidade obriga imperativamente, exige uma conduta. Mas quando essa determinada administração procedeu a essa fiscalização, percebeu também que esse determinado estabelecimento precisava de mudanças significativas em sua parte estrutural. Como assim? Olha, percebeu que não existia uma saída de emergência, percebeu que as portas do estabelecimento não atendiam a norma da estrutura comercial segundo o plano urbano da cidade. E então, notificou para que também fossem processadas mudanças em sua estrutura, impondo também uma obrigação de fazer. Então, vamos fazer um apanhado. Olha, a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. A imperatividade
impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. É o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, independente de ordem, independente de decisão judicial. Por outro lado, a exigibilidade impõe uma conduta e a executoriedade uma obrigação de fazer. Agora nós vamos falar sobre a tipicidade. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser baseado em figuras previamente descritas pelo direito. Ora, você pode pensar, e é até adequado a gente lembrar que o administrador, em face do princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois é, e existem até algumas críticas a esse atributo, dizendo no sentido de que ele apenas reafirma a legalidade. Por mais que se critique, é um atributo defendido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, não é? E que com propriedade trata do tema. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser editado com base em figuras previamente descritas pelo direito. Uma figura previamente descrita pelo direito é uma figura típica. Então é isso aí. São os atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade, a presunção de veracidade, a imperatividade impondo uma obrigação. Todos os atos são imperativos? Não, nem todos os atos são imperativos, somente aqueles de natureza ordinatória, impositivos, de ordens ou comandos aos administrados. A imperatividade é um atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação. Passamos depois ao estudo da autoexecutoriedade. A palavra-chave é inevitável. É inevitável a execução do ato, não dependendo para isso de ordem ou decisão judicial. Imperatividade não é um atributo de todos os atos administrativos. Depende de quê? Depende de previsão em lei ou de se tratar de uma situação de urgência ou emergencial. Há um desdobramento da autoexecutoriedade, a quem apregoe, a existência de exigibilidade e de executoriedade. Exigibilidade, palavra-chave, conduta. Executoriedade, obrigação de fazer. Tipicidade, de figura típica. O ato deve ser editado com base em figuras previamente descritas pelo direito. O estudo, o qual nós estamos nos atendo, é o ato administrativo à luz da Lei 9784, em face de que o processo nada mais é do que o desencadear de uma sucessão de procedimentos tendentes a um ato administrativo final ou uma decisão administrativa final. Esse ato administrativo final pode ser um ato que decorra de uma autoridade administrativa no uso do seu poder hierárquico, como, por exemplo, a revogação de uma portaria. Isso não necessariamente vai integrar um processo administrativo, não é verdade? Agora, quando a gente fala de uma decisão administrativa final, a gente está falando naturalmente aí de um processo, e aí a gente está falando do desencadear de vários outros atos administrativos e da sucessão destes. Pois bem, a lei do processo incide sobre os importantes dispositivos estudados em face de que o processo desencadeia esses atos, em face da atuação da administração pública, que mais das vezes se faz através desses atos. Estudamos aqui a competência, estudamos aqui a anulação, a revogação, a convalidação, a decadência, falamos um pouco sobre a prescrição, não é? Sobre o abuso de poder, sobre o motivo e motivação, sobre a diferença, não é? Do motivo, da motivação, do móvel do ato administrativo. O que é o móvel? Lembra do móvel?
Móvel é a intenção do agente, que não podemos confundir com o motivo do ato administrativo, porque estudamos assim também o controle. E por que estuda-se como serve, por que serve de instrumento de controle? Serve porque o processo administrativo também é um meio para assegurar o controle da atividade administrativa. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai responder a pergunta de um colega e aí damos conclusão à nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Júlia Seabra e minha dúvida é: todos os atos administrativos são presumidos legítimos? Presunção de legitimidade do ato administrativo. O ato é presumido legítimo, ele é presumido de acordo com o direito, pois presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção decorre da importância que o princípio da legalidade recebe em nosso ordenamento jurídico, não é? Eles são, sim, podemos dizer que de uma maneira genérica, são todos os atos administrativos presumidos legítimos. No entanto, trata-se de uma presunção relativa, porque se eu falo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou com isso dizendo que ela não pode ser afastada, e ela pode. Agora, quem detém competência para afastar a presunção de legitimidade desse ato? A própria administração que editou o ato ou o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica jurisdicional. E, até que seja afastada a presunção de legitimidade desse ato, o ato continua presumido legítimo, o ato continua presumido de acordo com o direito e continua apto à produção dos seus efeitos próprios, cabendo o ônus da prova acerca da ilegitimidade do ato àquele que alega. Então, os atos administrativos, todos eles são presumidos legítimos. A gente pode falar em um caráter excepcional, que eventualmente é levantado em uma ou outra doutrina, acerca de que ninguém tem o dever de cumprir. Ninguém não só não tem o dever, como ninguém pode cumprir uma ordem a qual seja manifestadamente ilegal. Com isso, alguns doutrinadores acentuam o fato de que não é presumido legítima a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor público, o qual cheguei até a mencionar na aula de hoje, no artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112 de 90. Vamos concluir então. Estamos estudando o ato administrativo, à luz da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Tratamos importantes dos dispositivos, os quais são regulados por essa norma, que veio, na verdade, sintetizar aquilo que já era pontuado pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Olha, a Lei 9784 tem claramente sua ementa dizer tratar-se da lei que regula o processo, é uma lei que trata do processo administrativo em âmbito federal, o qual, portanto, só obriga a esfera da União. No entanto, a gente sabe que serve subsidiariamente à regulação do ato administrativo e não só daquele ato aplicado à esfera federal. Assim, porque um processo desencadeia procedimentos, os quais se sucedem por meio dos atos. Estudamos o ato administrativo, iniciando, fazendo uma breve digressão do direito público, onde diferenciamos o ato do fato, o fato do ato. O fato, um evento da natureza, o ato, uma manifestação de vontade, uma conduta humana, uma conduta voluntária, pré-ordenada e unilateral. Unilateral, de um lado só. Vimos que quando esse ato e quando esse fato produzem efeitos no mundo jurídico, denominamos esse ato e esse fato como ato e como fato jurídico. Pois bem, quando esse ato jurídico é produtor de efeitos, mais especificamente na seara do direito administrativo, na órbita do direito administrativo, nós denominamos esse ato como sendo ato administrativo. Assim, dividimos os atos da administração em atos de direito privado e atos de direito público. E chamamos atos administrativos, esses que estamos estudando, como aqueles atos de direito público praticados pela administração. A administração pública também edita atos os quais sejam
predominantemente regidos por regras de direito privado. No começo do nosso curso, ainda citei como exemplo os contratos de locação celebrados pela administração pública, os quais, conquanto sejam precedidos de procedimentos licitatórios, neles a administração não atua na qualidade de administração, não atua sob regime jurídico de direito público, aquele regime de poderes e de deveres especiais. Pois bem, o objeto do nosso estudo são os atos administrativos. Os atos administrativos são manifestação da administração pública atuando na qualidade de administração e, por isso, dotado de prerrogativas especiais, dotado daquilo que nós conhecemos como a supremacia do Estado. O ato administrativo é uma manifestação da administração pública na qualidade de poder público. Trouxe aos senhores uma definição do professor Eli Lopes Meirelles, no sentido de que ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública que, atuando na qualidade de administração, tenha por finalidade imediata modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos ou impor obrigações, a si própria ou aos seus administrados. Então, quando a administração pública edita esses atos, ditos atos administrativos, sob regime jurídico de direito público, na qualidade de administração, atua dotada de supremacia. Esses atos formam-se pela conjunção de elementos do ato jurídico. Sim, porque o ato administrativo, na verdade, nada mais passa do que um ato jurídico acrescido do interesse público, o qual se forma pela inserção de dois outros elementos. O direito civil nos orienta 3 elementos formadores de todo e qualquer ato jurídico, quais sejam o sujeito, também denominado competência, ou sujeito competente, eventualmente chamado de agente, o mesmo elemento, o mesmo sujeito, a mesma competência. Não é qualquer sujeito aquele que é competente para a prática de um ato. O sujeito tem que ser capaz, o ato tem que possuir um objeto, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. E tem que ter uma forma a qual deve ser prescrita e não pode ser proibida na lei. Acrescentamos o motivo e a finalidade pública e aí formamos o ato administrativo. O ato administrativo, composto pela junção dos elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tem perfeição pela sua existência. Ou seja, perfeito é o ato administrativo que existe. Perfeição é sinônimo de existência. Nesse sentido, eu deixo aquele exemplo. Olha, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? Ele é perfeito porque ele existe. Se ele é válido, são outros 500. Olha, validade é conformação com o ordenamento jurídico, com os princípios gerais de direito, com a norma, com a lei. Então, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito, no entanto, não é válido. Perfeição, validade e eficácia. Eficaz é o ato que se encontra apto, é o ato que se encontra pronto à produção dos seus efeitos próprios, não estando assim diante de circunstância condicional ou suspensiva. Mas olha, já que esse interesse público é a finalidade primária da atuação de qualquer administração, é natural que o ordenamento jurídico tenha um especial cuidado com esse interesse. E assim o fez. 2 teorias realizam esse especial controle. Uma teoria realiza o controle do elemento motivo e a teoria dos motivos determinantes, segundo o qual os motivos elencados pela administração pública para justificar a prática de um ato vinculam a sua atuação. E a alegação de um motivo falso, de um motivo inexistente ou incorretamente qualificado, tornam o ato nulo ou, como preleciona parte da doutrina, inexistente. Um outro importante controle desse interesse incide sobre o elemento finalidade, que é o próprio interesse de forma primária.
é a teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder realiza o controle da finalidade, realiza também o controle da competência. Abuso de poder se dá em duas modalidades, na modalidade excesso e na modalidade desvio. Na modalidade excesso, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Abuso de poder na modalidade excesso, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Na modalidade desvio, trata-se da própria burla ao interesse público. Desvio de poder é o próprio desvio de finalidade. Abuso de poder na modalidade excesso, na modalidade desvio. Obviamente, como os senhores puderam perceber, a modalidade desvio é a modalidade mais gravosa de abuso de poder. Nessa sequência, estudamos os elementos anulação, né, a revogação e a convalidação. Anulação, revogação, convalidação, institutos de controle que incidem sobre os atos administrativos e assim podemos também estudar a convalidação e a decadência, que outros são também bastante importantes. Qual ato administrativo deve ser anulado e qual o efeito gerado por essa anulação? Deve ser anulado o ato administrativo que padeça de vício de ilegalidade. Então, deve ser anulado o ato ilegal, deve ser anulado o ato ilegítimo, o ato que burla a legitimidade. Então, um aspecto bem mais amplo de controle quando falamos em legitimidade do ato. A administração pública deve anular. Se o ato é ilegal, esse ato ilegal só pode produzir um efeito, o efeito é ilegal. Com a sua anulação, serão desconstituídos todos os efeitos produzirem justamente por serem efeitos ilegais. Pode a administração pública perder o direito de anular um ato qual seja ilegal? Sim, pode, porque a administração pública perde o direito de anular os seus próprios atos ilegais, os quais produziram efeitos a terceiros de boa-fé e que nada fizeram para a prática desse ato em 5 anos, em nome do princípio da segurança jurídica. Esse é o Instituto da Decadência. Poderá ser revogado o ato administrativo, o qual seja legal. No entanto, inoportuno ou inconveniente, trata-se de uma questão de discricionariedade, trata-se de uma questão de mérito administrativo. Convalidar é aproveitar o ato, o qual detenha vício sanável. São considerados vícios sanáveis os vícios referentes aos elementos competência e forma. Quando? Quando não beneficiaram a terceiro de má-fé e quando não geraram prejuízo à administração pública. Vimos também qualidades especiais desses atos, os quais nós chamamos de seus atributos. São atributos universalmente reconhecidos pela doutrina, a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Alguns doutrinadores mencionam a existência do atributo presunção de veracidade, exigibilidade, executoriedade. Falamos algumas palavras-chave para a identificação de cada uma desses atributos. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Presunção de veracidade do fato. É presumido verdadeiro o fato, segundo o qual a administração pública se utilizou para justificar a prática do ato. Imperatividade, obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. Se falarmos em exigibilidade, lembraremos da palavra conduta. A exigibilidade impõe mais do que uma obrigação, impõe uma conduta. A executoriedade impõe mais do que uma obrigação, impõe mais do que uma conduta, impõe uma obrigação de fazer. Autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado.
independente de ordem, independente de decisão judicial. A tipicidade é o atributo que nos assevera que o ato administrativo deve ser baseado em face de figuras previamente descritas pelo direito, figuras típicas, uma verdadeira reafirmação do princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois bem, senhores, eu quero dizê-los que para mim foi um motivo de satisfação. Agradeço à TV Justiça o espaço e o convite. Desejo que os senhores tenham gostado e aproveitado o curso e espero vê-los em breve. Até a próxima, fiquem com Deus e não se excedam. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.